Igreja, em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Irmãos, bom dia, graça e paz seja convosco nessa manhã. Como disse meu amigo pastor Ailton, a minha intenção a princípio era vir cultuar o Senhor com os irmãos. Convite de estar na nossa denominação falando esse final de semana, eu falei, vou aí cultuar a Deus com vocês. E ele logo me deu o serviço. Então disse, então vem e fale para nós. Falei, não era a minha intenção, mas era só cultuar o Senhor, porque ele havia feito uma grande propaganda, falou, é muito bom lá domingo pela manhã. É uma benção, é uma comunhão, é gostoso louvar o Senhor junto com os irmãos. Eu disse, eu quero participar dessa benção. E aí ele me deu o serviço. Louvado seja Deus, irmãos. Vamos ler a palavra do Senhor, a segunda carta de Paulo à igreja em Coríntios, capítulo 12, a partir do versículo 1. É uma alegria rever irmãos queridos aqui, né? Os pastores, né? Pastor Ilmar, pastor Pedro e outros irmãos abençoados. Como é bom. Capítulo 12 da segunda carta que Paulo escreveu à igreja em Coríntios, a partir do versículo 1. Diz assim o texto sagrado, irmãos: é necessário gloriar-me, embora não convenha, mas passarei a visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe. Foi arrebatado até o terceiro céu. Sim, conheço o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei. Deus o sabe. Versículo 4. Que foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. Desse tal me gloriarei, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Pois, se quiser gloriar-me, não serei insensato, porque direi a verdade. E, para que não me exaltasse demais pela excelência das revelações, me foi dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que eu não me exaltasse demais, acerca da qual 3 vezes roguei ao Senhor que o afastasse de mim. E ele me disse, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Por isso, de boa vontade, antes me gloriarei nas fraquezas, nas minhas fraquezas, a fim de que repouse sobre mim o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então é que sou forte. Amém, queridos? Podeis tomar o seu assento. Meus irmãos, é com muita alegria que tenho o privilégio de comunicar nessa manhã a palavra do Senhor aos queridos. Para mim, um convite do pastor aí não é um convite, é um mandamento, né? Como ele falou, a gente já há bastante anos, né? A gente goza de uma amizade sólida no Senhor.
de uma parceria realmente que tem dado frutos, graças a Deus, né? A Aline, minha esposa, é muito sistemática. E ela disse um dia assim: olha, desses seus amigos aí, o único que passa no meu crivo é o Ayrton. Eu disse: tá bom então. Tá bom então. Então, graças a Deus, né? Irmãos, e desde o momento que o nosso pastor me confiou essa responsabilidade, caiu no meu coração o tema graça. Eu não sei exatamente o porquê ou a razão, mas Deus sabe. Com certeza, nesta manhã nós precisamos ouvir um pouco sobre a graça de Deus. E estou certo de que Deus vai comunicar a sua vontade, o seu querer aos nossos corações. O profeta Isaías diz que a palavra do Senhor jamais ela volta em vão. Pelo contrário, ela sempre cumpre um propósito pelo qual foi designado. Amém, igreja? Então eu estou certo de que Deus tem uma palavra para o meu coração, para o seu coração. Hoje pela manhã eu estava muito inquieto olhando esse texto e fazendo pergunta a esse texto, porque é um texto que sempre falou comigo. Eu sempre me remeto a esse texto em momentos de angústia, de dilemas, de conflitos, porque é um texto que se faz muito presente na nossa vida, principalmente quando a gente não tem argumento diante de situações, até mesmo como pastor, e alguém nos chega com uma situação que você não tem a solução ali, pronta entrega, e você diz assim: meu filho, minha filha, a graça de Deus te basta, né? Parece ser um enlatado pronto, parece ser um guichê, mas é autêntico, é verdade. A graça de Deus nos basta. A graça de Deus, como diz a tradição NVI, nos é suficiente em toda e qualquer circunstância e situação. Só que existe uma minuciosidade, existe detalhes que precisam ser considerados até que cheguemos a esse ponto: a graça de Deus me basta. Paulo começa dizendo que é necessário se gloriar, que é necessário se engrandecer. Ele tem razões para isso, ele tem elementos para se gloriar, mas depois ele diz: não convém. Eu vejo o apóstolo Paulo aqui, nesse texto, irmãos, envolvido em dilemas, em conflito. Parece que ele está num turbilhão de angústias, numa mistura de sentimento, de mérito, desméritos, de alguém que tem matéria, que quer dizer algo, mas existe um freio que diz: não diga. Mas passarei as visões e revelações do Senhor, diz ele. E aí ele começa o drama no versículo 2. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo também não sei, parece que quer dizer, mas não diz. Ele cria um drama aqui. E aí eu me pus a perguntar onde Paulo queria chegar com isso. Que foi arrebatado até o terceiro céu, ou seja, onde Deus reside. Sim, conheço tal homem. Ele menciona um homem, não fala na primeira pessoa, mas depois ele diz: eu conheço o homem. E fala com propriedade desse homem, como se ele conhecesse. Mas depois, lendo o texto, se misturando com o texto, vamos nos dar conta que ele está falando de si mesmo. Parece que estamos diante de um enigma. Se fora do corpo não sei, Deus o sabe. Foi arrebatado ao terceiro céu. Sim, conheço tal homem. Se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus sabe. Me parece que Paulo agora está sendo redundante, dizendo a mesma coisa, mas querendo avançar para outra coisa, querendo dizer algo diferente, mas ainda parece que temido ou com temor de avançar. Enfim,
No versículo 4 ele diz que foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, palavras mais do que doce, as quais não é lícita ao homem conferir. Novamente o freio aparece. A vontade de pronunciar, a vontade de registrar o que ele ouviu e viu, mas não é lícito. Não é o momento, não é agora, não é a hora. Desse tal me gloriarei, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Agora parece que a ficha está caindo de quem realmente esse homem é, diante da grandeza das revelações, diante do que ele viu e diante do que ele ouviu. Parece que a ficha está caindo. Um homem que está em conflito, um homem que está em dilemas existenciais, um homem que parece tentar se encontrar em sua essência, sobretudo diante de Deus. Outro dia eu falei algo que só é possível saber quem somos se primeiro conhecermos a Deus. Não sabemos quem somos se primeiro não conhecermos o Senhor. O homem é totalmente perdido, um desconhecedor de si mesmo, se ele primeiro não conhecer o seu Criador. E ele diz então no versículo 5: desse tal me gloriarei, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Esse é o primeiro homem que conhecemos à luz das Escrituras, que diz que há glória nas fraquezas, que há virtude nas fraquezas, que há razão para se gloriar em ter fraquezas, porque normalmente as pessoas se envergonham diante das suas fraquezas. Não é assim, pastor? Quando no aconselhamento, quando os abençoados vão lhe procurar, chegam com aquela cara de tomate murcho. Diga, meu filho, pequei de novo, pastor. Tentei ser forte, mas não consegui. Não resisti. É inerente de mim, de você, nos envergonharmos das nossas fraquezas, termos vergonha, termos repúdio das nossas fraquezas, embora sabemos que elas são reais, que elas existem, que são amigas íntimas da nossa natureza, mas nós não temos prazer nas nossas fraquezas, muito pouco e tão menos glória nelas. Nós nos envergonhamos diante de Deus, normalmente, e diante dos homens. Eu me lembro quando eu era bem moço, bem jovem, diz o Davi, quando você tinha cabelo, né, pai? Eu disse, era. E aí depois a coisa evoluiu, não tem cabelo, a barba ficou branca. Pastor Pedro escandalizou, disse, a barba está branca. Eu disse, o tempo passou, meu irmão, você quer o quê? Eu me lembro que num dia, e o sistema era bruto, irmãos, antigamente, tinha o confessionário antes da ceia. Era, quem pecou aí? Quem pecou essa semana? E aí antes da ceia eu fiquei pertinho do pastor, disse, pastor, particularzinho aí. Pastor disse, vamos ao gabinete, Libório. O que aconteceu? Eu disse, pastor, veja bem, é que, diga moça, pastor, é o seguinte, homem, deixa de meia volta, diga logo. Pastor, é porque eu fiz algo que eu não estou em paz com a minha consciência. E o senhor estava falando ali da ceia, que para tomar ceia tem que estar em paz, tem que estar tranquilo. Então, mas diga, moço, o que aconteceu? Estou eu ali envergonhado diante das minhas fraquezas, porque é da natureza do homem em Deus, que fique claro, ter
ter vergonha das suas quedas, ter vergonha das suas fraquezas, de se sentir indigno diante de Deus. Mas isso só é possível quando este homem, quando esta mulher conhece o Senhor. Então ele sente indignidade. Ele diz: eu não sou digno de tocar no pão, de tocar no cálice. Eu não sou digno de erguer os meus olhos aos céus. Eu não sou digno de participar da Eucaristia. Eu não sou digno de ser contemplado pela glória de Deus. Só o homem em Deus tem vergonha das suas fraquezas diante do seu Deus e diante dos homens. Podemos dizer que é uma marca de alguém que é nascido de novo, né? De alguém que foi regenerado. Versículo 6: pois se quiser gloriar-me, não serei insensato, porque direi a verdade. Ele quer mesmo dizer, Paulo quer mesmo registrar, ele realmente está querendo se exaltar. Ele parece que ele está querendo dizer: eu sou o cara, eu vi e ouvi o que ninguém viu ou ouviu antes de mim. Ele está inquieto, diz: olha, eu não seria insensato se eu dissesse, se eu aqui transmitisse, se eu aqui registrasse o que eu ouvi, eu não seria mentiroso, eu estaria dizendo nada mais do que a verdade. Mas novamente eu vejo no versículo 7 o que eu aqui já batizei de o freio. E para que não me exaltasse demais pela excelência das revelações, ou seja, para que ele não se exaltasse demais, porque ele já havia se exaltado um tanto. Ele já havia pensado: peraí, esse cara é o cara, viu? É o cara, ouviu coisas inefáveis, teve no terceiro céu. Não é qualquer cara, esse é o cara. Mas para que ele não se exaltasse diante da excelência das revelações, foi-lhe dado um espinho na carne, a saber, disse ele, um mensageiro de Satanás para o esbofetear, a fim de que ele não se exaltasse demais, para que a exaltação não fosse ainda mais elevada, mais intensa em si, para que o seu ego não se tornasse super inflado pela grandeza daquilo que lhe foi revelado. Ele diz: foi-me posto um espinho na carne. Quando eu olho, todas as vezes que eu olho essa declaração de Paulo, o espinho na carne me remete a algumas experiências com amigos da juventude, aqueles colegas da mocidade que a gente sai para tomar um refrigerante, que também a gente vai às orações, faz vigílias para vencer as tentações da carne, né? Aquele período difícil da vida de solteiro. E tinha um que dizia para mim assim: enquanto Paulo tinha um espinho, eu acho que eu tenho uma estaca na minha carne. Paulo tinha um espinho, eu devo ter uma estaca, porque não tem condições. Eu dizia: então você é muito bom, cara, porque você suporta uma estaca. Paulo estava custando a suportar um espinho, e você está suportando uma estaca. Você é forte, viu? Irmãos, porque isso se tornou representativo, né? Isso se tornou representativo quando lidamos com a luta, com a angústia, com o tormento do qual queremos nos livrar e não conseguimos. A gente costuma dizer: parece que esse é o meu espinho na carne. Ou seja, estou querendo me autoconsolar, dizendo que ele vai me acompanhar por todos os dias da minha vida. Quem aqui lida com o espinho na carne? Só eu e mais meia dúzia. Você está com vergonha, levanta a mão, irmão. Quem não tem o espinho na carne terá, eu profetizo. Oh, você é melhor do que eu e do que os pastores aqui? Oh, irmãos, e aqui entra, irmãos, o cerne da minha reflexão. É justamente isso, porque todos nós lidamos com algo que não gostaríamos de lidar.
Todos nós lidamos com algo que não temos prazer em lidar, até mesmo porque nem sempre fazemos aquilo que gostamos, é assim ou não é? Nem sempre fazemos aquilo que gostamos. Há poucos dias eu comentava com o pastor que é o pior momento da vida de um pastor é quando ele tem que levar a notícia para a mãe que o filho não vai mais voltar, para a esposa que o marido não vai mais voltar porque morreu num acidente de trânsito. Ô momento ruim, ô momento difícil. E quem já lidou com esse momento sabe o que eu estou dizendo. É simplesmente angustiante. Pois bem, são momentos que a gente não tem prazer em lidar, mas eles são necessários. E o espinho na carne é justamente isso. É você ter consciência de que tem algo lhe incomodando, e que este algo em nenhum momento vai lhe abandonar, mas ele vai te perseguir até o túmulo. Ele vai te seguir até a sepultura, ou até que Jesus volte para você. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. E quando eu falo isso, eu penso em mim mesmo, sabe, irmãos? Tem algumas situações que eu já orei tanto, já jejuei, já consagrei, já orei e jejuei junto, já só orei, já só jejuei. Irmão, o que você pensar eu já fiz, e não me livrei delas. E aí eu cheguei a uma bela conclusão: isso é um espinho na carne. Isso é um espinho na carne. E disse para mim mesmo: sabe qual é a solução? É aceitar a graça de Deus. É entender que a graça de Deus é maior. A graça de Deus é superior a este espinho que está na minha carne. Paulo diz: acerca do qual 3 vezes roguei ao Senhor que o afastasse de mim. Paulo, movido pelo incômodo do espinho na sua carne, ele ora ao Senhor, ele roga ao Senhor que o afaste, porque o espinho incomoda. Eu fui menino lá no sertão, e lá no período, como dizia minha avó, de traquinagem, a gente corria no terreiro, espinhozinho assim, de mato, pegava no pé, o negócio que incomodava, parava assim, tirava, enquanto não tirava, não aliviava. Quem aqui já teve essa experiência de um espinho no colo? Tá vendo? Incomoda, não incomoda? O danado é pequeno, mas incomoda. E se você não tira e você pisa a segunda vez com ele ali, ei, irmão, ele vai enfiando assim, numa intensidade, o negócio ruim. Paulo, incomodado pelo espinho na carne, roga ao Senhor e diz: Senhor, esse trem, como diz o mineiro, não tá bom, tá incomodando. Ora a segunda vez, e o espinho continua o incomodar. Somente na terceira vez, Deus quebra o silêncio e diz: a minha graça te basta. Talvez não fosse a resposta que Paulo aguardasse. Como normalmente não é a resposta que nós esperamos diante do tormento, da tribulação. Nós esperamos que Deus venha forte em nossa direção e realize o milagre, e nos dê a resposta que desejamos, e nos dê a resposta que esperamos dele. Irmãos, mas eu tenho aprendido com a minha própria caminhada que nem sempre Deus nos dá o que nós queremos. Deus nos dá aquilo que esperamos. Tenho aprendido com a caminhada que Deus nos dá mesmo é o que nós precisamos. E com isso eu quero te dizer, você goste ou não, que às vezes nós precisamos mesmo é de um espinho na nossa carne, produzindo em nós incômodo. Sabe por quê? Porque a condição de incômodo que em nós produz nos leva a uma inteira e completa dependência da graça de Deus. Porque quando isentos do espinho, nós ficamos muito à vontade. Agora, quando há um espinho,
Quando há um espinho, irmão, nós nos inquietamos em direção a Deus, em beber de Deus, como foi cantado na última canção, em beber numa fonte chamada o Salvador, em nos prostrar diante dele, em viver inteira dependência dele, em reconhecer que é ele que nos sustenta e que os nossos méritos são insignificantes, são insuficientes. O espinho na nossa carne nos tira da nossa zona de conforto. O espinho na nossa carne nos inquieta para buscar em Deus solução, para fazermos vigília. Anos atrás, a gente tinha um programa de oração que era toda sexta-feira, de 10 à meia-noite. Ô, período bom! Era a época, irmãos, de espinho na carne no plural. Já viu isso? Espinho na carne no plural. E a gente orava, era um grupo de jovens. Mano, mas era muito bom, muito bom. Eram 2 horas de oração, de adoração ao Senhor, muito intensa. A gente saía dali com a bateria muito carregada, muito carregada. E eu me lembro que tinha um presbítero da igreja, que dificilmente ele aparecia nas orações. E quando ele aparecia, eu fazia uma piadinha com ele, eu fazia uma gracinha, eu não perdia a oportunidade. Eu dizia assim: e aí, varão, tá crente ou tá na prova? E ele com a risadinha dizia assim: Baixo, tô na prova. Tô na prova. Vocês entenderam? Que o espinho na carne não é o que nós desejamos, mas muitas vezes, ou por que não dizer, todas as vezes, é porque nós precisamos. E no começo nós resistimos, refutamos, oramos para nos livrar. Deus, afasta de mim, expulsa esse negócio, não me pertence. Nós não queremos afinidade com o espinho na carne. Nós queremos mesmo é que o espinho esteja longe. Pode até estar no outro, em mim não. Mas Deus, em soberania, sabe que o melhor para mim é o espinho na carne. É o espinho na carne que vai produzir em mim a perfeição que eu preciso. É o espinho na carne que vai atrair a graça de Deus, para que eu entenda que não é o meu mérito, não é o meu saber, não é a minha sabedoria, não é a minha capacidade de discernir, não é a minha sagacidade, não é a minha formação, não é o espírito empreendedor, não é, irmãos, o que eu me tornei, mas é Ele em mim, Ele em você. Paulo vai entender isso, segundo o texto. Segundo o texto, Paulo vai entender isso. Sabe por quê? Porque depois que o Senhor diz assim: a minha graça te basta, e porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, Paulo muda o seu discurso. E aí nós entendemos que nós estamos fortes. Não é porque eu sou forte em mim, você é forte em você. Não é porque passamos toda a madrugada em oração. Não. Ele diz: de boa vontade, antes me gloriarei nas minhas fraquezas, a fim de que repouse sobre mim o poder de Cristo. Só sobre gente fraca, igual eu e você, que repousa o poder de Cristo. Os fortões não precisam do poder de Cristo. Os Sansões por aí, supermens da fé, as mulheres maravilhas, não precisam do poder de Cristo. Mulher maravilha não precisa do poder de Cristo. Superman não precisa do poder de Cristo. Precisa do poder de Cristo gente como eu e você que tem fraqueza. Quantos tem fraqueza aqui igual eu? Não me deixa sozinho não, vai ficar feio. É sobre nós, igreja.
É sobre gente como a gente que repousa o poder de Cristo. Por isso não há razão por que ter vergonha das nossas fraquezas, uma vez que sabemos que Cristo, pela sua graça, opera em nós condições de sermos fortes, a capacidade de resistirmos. Já terminando, meus irmãos, versículo 10: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então é que sou forte. Irmãos, Paulo escreve uma lista de fraquezas, de situações indesejadas, de situações que nós queremos distância, e diz: em todas elas agora eu tenho prazer, em todas elas eu tenho capacidade de suportar, diante de todas elas eu tenho condições de vencer, tenho condições de superar, porque quando me sinto fraco, na verdade eu não estou fraco, porque quando estou fraco, na verdade eu estou forte. Por que forte? Porque o poder de Cristo repousa sobre ele, porque há um mérito de Deus em movimento na minha e na sua vida, chamado-se graça de Deus, é suficiente para nós. Incrível como alguém tem dificuldade em entender que é pela graça, que é pela graça, sabe, irmãos? E quando eu digo como muitos, é porque até pouco tempo eu tinha essa dificuldade. E eu quero concluir contando aqui um testemunho, o qual eu recordava hoje bem cedo. Lembra quando eu falei do espinho na carne? Que nem sempre o espinho na carne ele é removido, mas ele fica aí e vai permanecer aí. Contente-se com isso e contente-se consequentemente com a graça que vai lhe ser concedida para que você suporte esse espinho. Alguns anos atrás, talvez até 2 anos atrás, eu lidei com uma situação que muito me incomodou, que exigiu de mim muito, como eu pensei que eu não conseguiria suportar. E orei, de manhã, de tarde, de madrugada, orei de joelho, orei em pé, orei dirigindo, orei caminhando, orei adorando, orei sem cessar. E o espinho na carne não foi removido, não foi afastado de mim. E você quer saber? Ele até hoje está comigo. Mas você quer saber também? Já não tenho as mesmas angústias, já não me pesa tanto, já não me cria tanto incômodo, já não me perturba, já não me tira o sossego, já não me cobro mais. Irmãos, eu quero te dizer uma coisa: às vezes as fraquezas não vão embora, as tribulações persistem, as necessidades continuam. A diferença é que a graça de Deus nos ensina a administrar. A graça de Deus nos ensina a administrar as fraquezas, as necessidades, as injúrias, as calúnias, as necessidades afins. E quando a graça de Deus é abundante na nossa vida e percebemos que ela nos é suficiente e que ela nos basta, o problema continua, mas você tira o foco dele. A tribulação está ali, mas você não a percebe mais com a mesma intensidade, porque a graça de Deus ensinou o seu coração a administrar aquela situação. A adversidade continua, irmão. Ela é a mesma, eu me dei conta hoje de manhã. Só que não me causa mais angústia nem perturbação.
Sabe por quê? Porque aprendi que a graça de Deus me auxilia a administrar as minhas fraquezas. Amém, queridos? Então, aprenda a lidar com o espinho na carne, porque ele não vai sair. Isso é uma péssima notícia. Mas pastor, você vem lá de Minas Gerais para me dizer um negócio. Eu estou orando a segunda vez, já ia orar a terceira. Ore a terceira, a quarta, a quinta. Ore até o fim da vida. Mas o que você vai ouvir do Senhor é: a graça dele te basta. Porque você e eu não somos melhor do que Paulo. Fique em pé e vamos orar ao Senhor, com a permissão do sacerdote da igreja. Irmãos, eu espero em Deus que o Senhor tenha alcançado o seu coração e que você saia daqui mais maduro na fé, que você saia daqui mais apto a lidar com as suas aflições, com as suas necessidades, que você cobre menos de si no que diz respeito ao espinho que está na sua carne, e aceite a graça de Deus. Aceite a graça de Deus. Essa é a boa notícia. A má notícia já te dei, o espinho vai continuar. Mas a boa notícia é que a graça de Deus vai lhe ajudar a você a administrar os tormentos, as fraquezas, as necessidades. E você vai continuar servindo ao Senhor. Você vai continuar a sua caminhada em Cristo Jesus para a glória de Deus Pai. Senhor nosso Deus e nosso Pai, oro ao Senhor primeiro em gratidão pelo privilégio de falar ao seu povo nesta manhã. Muito obrigado a Deus por falar à sua igreja santa, remida pelo sangue precioso do Cordeiro. Obrigado a Deus pelo privilégio que o Senhor me concede nesta manhã. Senhor, e diante da sua palavra ministrada, eu oro que a graça da sua palavra possa alcançar cada um dos teus filhos que aqui estão. E que possamos, ó Deus, aceitar esta graça dispensada sobre nós, para que, ó Deus, administremos as nossas fraquezas, as tribulações, as necessidades que de perto nos assistem. Senhor, em nome de Jesus, ao saber que o espinho vai continuar, que possamos ser conscientes que a sua graça nos basta e que ela nos é suficiente em todos os dias da nossa caminhada. Em nome do Senhor, eu oro a Ti nesta manhã. Amém e amém. Retorna a palavra a quem de direito. Muito obrigado.